Quando a gente fala de dores crônicas ou doenças crônicas, a gente sempre está falando de dores ou doenças que estão ligadas ao comportamento. E é muito fácil a gente entender isso quando a gente pensa que muitas vezes a pessoa tem a dor mesmo quando uma lesão não existe mais. É uma das definições de dores crônicas. Quando a lesão já cicatrizou, mas a dor ainda perdura por mais do que um mês após a resolução da lesão em si. É lógico que a gente está falando de algumas outras doenças que são de longo prazo, como artroses, fibromialgias, que são realmente doenças crônicas. O próprio Parkinson é uma doença que pode gerar dores no corpo pela rigidez na luta contra o tremor, né? O próprio tremor causa rigidez muscular e gera dores. Então a gente tem diversos tipos de doenças crônicas que podem gerar dores crônicas. O próprio câncer é um exemplo. Agora, como combater esse tipo de dor? Mesmo uma dor articular, uma dor de um menisco lesionado, como combater esse tipo de dor? Só tem uma forma de combater. Quando a dor é crônica, a gente está falando de um problema de longo prazo. Então a gente precisa efetivamente de uma mudança de comportamento de longo prazo. Não adianta a gente ficar repetindo e repetindo tratamentos paliativos, analgésicos, só fazer compressas. Isso ajuda, compressa quente, compressa fria, na hora certa, sempre ajuda, mas é efetivamente a mudança de comportamento que vai contribuir para a resolução do problema ou para a diminuição efetiva de uma dor que você tenha, para que ela te incomode menos frequência, né? De tempos em tempos pode ser que ela volte, porque eventualmente você vai forçar o seu corpo, você vai passar por alguma situação de estresse, mas a partir de mudança de comportamento você consegue que essa frequência seja cada vez menor, os intervalos sejam cada vez maiores, né? Então todo mundo conhece, acho que aquela frase, se não me engano, do Einstein, que uma pessoa que repete a mesma ação várias vezes e espera resultados diferentes praticamente beira a loucura, né? Porque não faz sentido você repetir a mesma ação várias vezes e esperar resultados diferentes. E isso a gente vê sempre no nosso dia a dia, na fisioterapia, nos tratamentos, onde pacientes buscam tratamentos paliativos, sabendo que aquilo não vai resolver de vez aquele analgésico, aquela infiltração que vai prolongar o efeito de analgesia, mas não vai resolver o problema, porque um problema articular, quando é mecânico, não adianta você injetar um anti-inflamatório, injetar uma substância que simplesmente vai lubrificar a articulação, mesmo sendo um medicamento mais inovador, mais moderno, porque o problema mecânico está lá, não adianta a gente lubrificar uma engrenagem que está desalinhada, a gente precisa mudar o padrão de movimentação dessa articulação. E quando a gente fala de mudança de padrão de movimentação, às vezes a gente precisa de médio a longo prazo para ter uma mudança de comportamento desse corpo, para que se automatize esse novo tipo de movimentação e tenha uma melhor qualidade de forças que passam por essa articulação e resultam em menor sobrecarga das estruturas da articulação. Um exemplo que tem tudo a ver com isso é que a gente é muito imediatista, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas esperam muito, o mindset das pessoas é resultado rápido. É assim, eu faço, eu sigo uma receita de bolo para ter um resultado rápido em algum objetivo que eu tenha. Então, eu vou para academia, eu vou fazer, agora a gente está, vamos dizer, em setembro, eu quero estar bem no verão, então eu vou fazer 3 meses de academia para ficar magrinho e ficar bem no verão para poder ir para a praia, de biquíni, de maiô, de sunga, para que as pessoas vejam o meu corpo. E não é assim que acontece, a gente sabe que uma dieta, uma academia, para dar resultado de emagrecimento, a gente tem que ter mudança de comportamento de longo prazo, senão a gente vira uma sanfona, engorda
emagrece, engorda, emagrece, e isso não faz sentido e não faz bem para a nossa saúde. Então, a gente sempre tem que pensar em mudanças de longo prazo, hábitos de alimentação, hábitos de movimentação. Coloca no seu dia desculpas para se movimentar. Então, ao invés de ir na padaria, pegar o carro e andar 4, 5 quadras de carro para ir até a padaria comprar pão, sai a pé, sobe de escada, se você não sente dor para subir de escada. Usa o seu corpo o máximo possível, porque ele foi feito para ser utilizado. Quanto mais você se movimenta, naturalmente suas articulações ficam lubrificadas. O que gera a lubrificação natural das articulações é o próprio movimento. Então, ao invés de buscar uma solução sintética, você pode se movimentar no seu dia a dia, que você vai ver que o seu corpo vai ficar cada vez mais solto, cada vez mais livre. E a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que o que conserta os nossos problemas articulares, o que resolve é ganhar força, porque muitas vezes num corpo muito tenso e muito rígido, se você ganha força, você aumenta a compressão de estruturas que já estavam comprimidas, o atrito de superfícies que já estavam em atrito. Então faz muito mais sentido a gente se movimentar mais, reequilibrar nosso corpo com movimentação saudável, com ganho de mobilidade, com ganho de estabilidade articular, reequilibrando os músculos, e isso vai fazer com que você tenha uma saúde articular de longo prazo, tá bom? Então não esquece de seguir o canal, curte e compartilha com quem precisa desse conteúdo, e cada vez mais a gente vai gerar esses conteúdos que falam muito de mudança de comportamento, que as pessoas precisam tanto para entender o quanto doenças crônicas podem ser curadas ou amenizadas a partir de mudança de comportamento. Até a próxima!